prometi que eu ia falar mais de livros aqui de novo e estou aqui hoje para falar da minha última leitura, que foi o livro A Última Festa, da Lucy Foley, lançado pela Intrínseca. Bom, a edição que eu tenho aqui em mãos é a edição do Clube de Assinatura da Intrínseca, o Intrínsecos, que eu sou embaixadora, muito feliz por falar isso. Eu tô aqui pra passar pra vocês as informações do clube, então quem quiser saber mais, quem tiver dúvida, é só me perguntar. E tô aqui também pra falar dos livros que vão chegando nas caixinhas e que eu for lendo, pra mostrar pra vocês o quanto a curadoria pro Clube do Intrínsecos é tão bem feita. Eles só vão selecionar livros bem legais. Então esse carnaval eu decidi fazer uma leitura coletiva de A Última Festa. Algumas pessoas mandaram assim na DM algumas anotações, coisinhas que elas anotaram sobre o livro, que elas curtiram e tal. Mas a gente tem que crescer essa comunidade de leitura coletiva, então se você tiver interesse em participar de alguma leitura coletiva, eu vou deixar o @delivros aqui que eu tenho no Instagram pra vocês seguirem e participarem sempre que eu for falar disso. A capa que foi lançada de A Última Festa nas livrarias fora do clube pra todo mundo é essa daqui desse postal, ó, bem bonita também. A caixinha do Clube de Intrínsecos também vem com um brinde sempre e com essa revistinha que eu acho maravilhosa e super informativa. Ela é um material pré-leitura, né, na minha opinião, mas se você quiser ler depois também não tem nenhum problema. Mas ela vai trazer artigos, entrevistas, materiais que vão dar uma base melhor para sua leitura. Aqui a gente tem a Agatha Christie na capa, porque esse livro aqui é um thriller e a Agatha Christie é uma autora que inspirou todos os outros autores posteriores dela, né? Que escrevem sobre assassinato, thriller, suspense e tudo mais. Então, chega de blá 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 e vamos falar do livro em si. Temos um grupo de 9 amigos que não se veem sempre, mas que fazem questão de sempre organizar, de passar o ano novo juntos. E esse ano não ia ser diferente, a gente tá aqui passando a passagem de 2018 para 2019. E uma das pessoas, das integrantes desse grupo de amigos, organiza essa viagem para todo mundo, para ir pro pé de uma montanha, ali na Escócia, passar um final de ano bem legal em uns chalés, em um lugar bem isolado de todo mundo. E eles vão. A narrativa é feita intercalada entre personagens e tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa também. Então a gente tem capítulos contados por outro, capítulo em primeira pessoa, capítulo em terceira. Os únicos capítulos que são em terceira pessoa são de um personagem específico, todos os outros são em primeira pessoa. E não são todos os personagens que têm esse lugar de fala na nossa narrativa aqui. São só alguns personagens que a gente vê narrando. Então a gente vai ter essas visões diferenciadas da história. E além de visões e tipos de narrativa diferentes que a gente encontra aqui, a gente também encontra tempos diferentes de contar essa história. Então ela vai toda hora pro passado e pro presente, e enquanto tá no presente, esses personagens acabam narrando flashbacks do passado também, passado tão distante que não se enquadram dentro do que a gente tá lendo aqui, só pra contextualizar a gente dentro da história de vida deles, pra construção de cada personagem mesmo, o que eu acho que é muito bem feito aqui. Os personagens que são apresentados pra gente com mais profundidade são bem construídos pra gente. E depois que a gente vai descobrir algumas coisas avançando no livro, que a gente percebe que tinham pistas o tempo todo pra falar dessa pessoa, desse personagem. O quão complexo ele é, o quão problemático ele é. Basicamente, todos os personagens desse grupo de amigos são detestáveis. Eles são chatos, eles têm problemas, eles são falsos, ao meu ver. Então a gente vai lendo e vai odiando cada vez mais cada um deles. A gente não consegue gostar deles, mas em alguns momentos acaba ficando com pena de algumas situações, porque são pessoas, né, aqui a gente tem pessoas fictícias, isso aqui não se trata de um livro de história real, então são pessoas com camadas, com problemas, com coisas que interferiram na vida delas para que elas sejam aquilo ali que a gente tá vendo hoje. Então os personagens são todos assim, bem construídos dessa forma. Os dois personagens são os funcionários desse espaço, né, desse resort, é um resort no frio, mas não deixa de ser um resort. Eles são já personagens que a gente acaba criando uma simpatia maior, que a gente acaba gostando mais. Só que isso também se deve à história que a gente tá descobrindo deles, que eles vão contando, tanto pra gente, né, nos capítulos deles, quanto pra outro personagem. Os dois têm uma amizade, aí acaba rolando a gente saber coisas do outro dentro de um diálogo entre eles. E tudo isso aqui que eu falei até agora é só construção de personagem, né, só pra vocês verem o quanto esse livro ele é cheio de camadas, cheio de coisa pra gente falar. Então vamos pra história, né, em si. Como todo mundo sabe, na sinopse a gente já sabe que alguém morreu nessa viagem de assassinato e que o assassino tá ali preso junto. Ninguém entrou, ninguém saiu, porque uma nevasca absurda
invadiu o lugar e não pode ter ninguém entrando nem saindo dali. Então a gente tem certeza que alguém que tá ali pode ser algum hóspede ou algum funcionário que matou uma outra pessoa, que é um dos hóspedes. Só que a gente não sabe até os 3 últimos capítulos quem foi que morreu. Então isso aqui prende demais a leitura, porque só ficam falando, encontramos um corpo, não sei o que, vão dando as pistas, mas sem falar quem foi. E os capítulos atuais, capítulos de investigação, de achar corpo, de ligar pra polícia, da gente que tá contando pra gente que alguém morreu, são os capítulos dos funcionários do hotel. Os capítulos que vão pro passado, que vão pros 2 dias antes, 3 dias antes, veja bem, passado que eu digo não são passados distantes, de 3 dias, assim, é de quando eles chegaram lá pra viagem até o dia deles irem embora, que essa história vai sendo narrada e com alguns flashbacks. Mas os capítulos no passado, eles são todos pelos hóspedes. Então é pra ir construindo a relação deles, cada um com cada um, e pra gente ir tendo as nossas próprias suspeitas de quem foi que morreu, quem foi que matou. Então não é só um drama que tá rolando. Durante toda a narrativa a gente percebe vários dramas, vários segredos, várias coisas que você fica, eu acho que foi aquele fulano que morreu. Ah não, agora eu acho que foi o outro. Não, mas também não foi. E se for, não sei o que, entendeu? Então o tempo todo você tá especulando. E durante essas especulações e essa construção da narrativa, também a autora vai deixando pistas pra gente. Por isso que tem tanta coisa que a gente fica pensando na cabeça durante essa leitura. Algumas coisas eu acabei acertando, outras eu passei longe, eu pensei em umas possibilidades que não tiveram nada a ver. E isso contribui do jeito que ela vai contando a história. A gente vai criando na nossa cabeça finais possíveis, né? Eu não achei ele 100% previsível, não. A pessoa que foi morta, eu acabei sacando bastante antes. Não vou dizer o motivo, porque senão pode ser que eu dê um spoiler aí pra quem vai começar a ler logo. Mas eu acabei sacando logo quem foi que morreu. Tive algumas dúvidas. Depois que eu pensei, é essa pessoa, eu acabei mudando de opinião algumas vezes, mas eu sempre voltava pra essa pessoa. E quanto ao assassino ou assassina também. A gente fica o tempo todo pensando, será que foi esse? Será que foi aquele? Pelo jeito que as personalidades vão sendo descritas, pelo jeito que as próprias pessoas se descrevem. Eu sou meio impulsiva. Eu faria X coisa. Só que aí você pensa, não, isso aqui, se for essa, ficou muito óbvio. Eu acho que a autora não faria isso. Então o tempo todo você tá pensando isso. E o final é uma explosão de cabeça. Porque acaba que a gente fica sabendo uma coisa no meio da história que a gente não dá tanta atenção assim, mas que era uma pista pro que venceu o final. Então ali pelos 3 últimos capítulos, 4 por aí, a gente finalmente tem a revelação de quem é o assassino e o assassinado, né? E a gente vai pensando nas coisas que a gente leu antes e como isso faz sentido e como é louco. E aí depois de saber disso também, vamos especulando outras coisas. Eu pensei que aconteceu uma parada no final que não aconteceu, mas que foi totalmente viagem na minha cabeça. Eu vim dormir pro meu quarto com medo no dia que eu terminei de ler esse livro. E depois também, conforme a narrativa vai avançando, a gente percebe que não era só esse drama que tava ali pra ser resolvido. Outras coisas começam a aparecer também. Um outro drama paralelo, que não tem muito a ver com esse assassinato, tem nada a ver, na verdade, com esse assassinato, aparece e aí a história ganha uma outra camada. Então ele é um livro bem completo, bem cheio de camada. Tudo, pra mim, ao meu ver, tudo que foi colocado aqui foi bem fechado, bem explicado. Então ele é um livro 10/10. Eu acho que vale muito a leitura pra qualquer pessoa que goste de um suspense, thriller, enfim. Gostei muito de ler A Última Festa, gostei muito de saber que alguns de vocês também leram, e eu fui inserindo essas informações que eu vi vocês falando aqui, tá, durante o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui o que vocês acharam, tanto da minha resenha do livro, quanto do livro em si, se alguns de vocês já leram. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima. Tchau!